Olá, bem-vindos a Building Your Health. Eu sou Tatiane Chitão e estamos na segunda temporada de Construção de Movimento. Neste último episódio, separamos para vocês toda a construção de Dolphin utilizando o Spine Corrector, o Leather Barrel e a Chair. Esperamos que vocês gostem. E o primeiro exercício dessa última semana, é uma série de hamstrings. A gente começa com hamstring 1, onde eu vou colocar uma carga considerável para que realmente essa carga obrigue o meu corpo a fazer um grande C e comece a entender e trazer para eles essa dinâmica de que mesmo quando eu faço um grande C, o meu calcanhar continua apoiado no chão, apesar do peso do meu corpo estar mais apoiado sobre os metatarsos, sobre as almofadinhas do pé. E com isso a gente vai começando a potencializar essa respiração posterior que não é tão presente em todo mundo, né? Então esse é um exercício muitíssimo importante para todos os alunos, porque ele abre bem a cadeia posterior, ele faz com que exista um pouquinho mais de engajamento na cadeia anterior, e aí a gente vai fazendo as pulsadas, os pumps, para que esse corpo comece cada vez mais a abrir a parte posterior do corpo. Depois a gente passa para o hamstring 2, onde a gente vai para trás da chair, e aí eu vou usar duas dinâmicas diferentes. A primeira dinâmica tem respeito com as molas, então eu coloco molas diferentes, quanto mola mais pesada, mais a parte superior do tronco eu vou estar ativando. E quanto molas mais leves, mais a parte inferior do tronco eu vou estar ativando. E a gente faz esse jogo de molas, e depois eu escolho uma mola para eles, aonde a gente vai começar a fazer esse desafio à estabilidade do corpo em flexão. Então eu preciso ir e voltar, de aproximar e afastar da cadeira, sem perder a formação do C. Logo em seguida a gente vai passar para o Spine Corrector para fazer Roll Down Reach. E no Roll Down Reach, o que eu mais preciso deles é o ritmo, que eles comecem a entender que existe uma fluidez para mover. Porque no Dolphin, quando a gente estiver com as pernas no ar, só apoiado nos ombros, eu preciso ter uma certa fluência para não precisar de uma mola tão forte para me sustentar. Eu preciso entender que esses movimentos de afastar as extremidades precisam partir do controle central. E isso o Roll Down Reach nos ensina super bem, essa capacidade de organizar braços e pernas com a dinâmica do tronco. E a gente passa para cima do Spine Corrector já para preparar para o Leg Series. E o Leg Series entra aí numa dinâmica super importante de extensão do quadril. Então vocês vão ver que no início a gente organiza bem para que o sacro e a lombar pressionem a sela do spine e o que o externo afunde realmente. Então eu preciso ter esses pontos bem fixos no chão, fixos no sentido de estável e não de imóvel. Então aí eu começo a trabalhar com as pernas fletidas, a tabletop, e a gente vai estender uma das pernas só e vai fazer um trabalho unilateral primeiro. Por que unilateral? Para poder começar a entender de onde parte essa força de sustentação dessa perna. Então o meu quadril vai estender e os meus abdominais vão continuar sustentando tudo isso. Eu vou começando a ventilar posteriormente, então toda vez que eu inspiro eu encho as costas, toda vez que eu expiro eu esvazio o tronco, tentando cada vez mais aprofundar esse grande C que a minha coluna ficou para fazer esse exercício. Depois a gente une as duas pernas e vai trabalhar as duas juntas, mas ainda com os joelhos fletidos, para diminuir um pouquinho a alavanca e conseguir trazer cada vez mais uma progressão de carga para esse controle central. E aí depois a gente passa para as duas pernas ainda unidas, para fazer com que essa força dos ímãs faça com que o adutor ajude o assoalho pélvico e os abdominais a sustentar esse corpo. E aí a gente passa para um ritmo cada vez maior para desafiar aí essa contração e essa organização desse tronco na estabilidade. Para terminar, a gente faz o frog. Por que o frog é importante? Porque na hora que eu estou fazendo dolphin, quando o pé toca o chão, meu quadril precisa continuar alto. E aí, de tanto eu estender os meus joelhos, é que o meu bumbum volta para o chão. E isso o frog vai começar a ensinar. Essa capacidade do pé, vocês vão ver que eu começo um frog mais diagonal para cima. E depois eu vou pedindo para eles que eles comecem a fazer um frog cada vez mais perto do chão. Para que realmente a gente faça com que, quando os joelhos estendem, o quadril continue estendido ainda. E logo em seguida a gente passa para uma bridging. Então eu deixo os pés deles apoiados sobre a sela do spine. E a gente vai começar a fazer uma basic bridging normalzinha. Depois a gente passa a subir em flexão e descer em extensão, já trazendo a dinâmica do Dolphin, da coreografia do Dolphin para a aula. E depois a gente vai fazer ela no oblíquo, porque o oblíquo eles ainda não fizeram o Dolphin oblíquo. Então eu peço para uma das pernas dobrar e apoiar sobre a sela. E a gente sobe no eixo e na hora de descer, a gente vai começar
a fazer essa rotação junto com a descida. E aí sobe no eixo e faz rotação junto com a descida para o outro lado. E tudo isso eles vão começar a vivenciar e experimentar essa dinâmica que eles vão fazer depois, pela primeira vez, nessa aula. Então foi bem legal que eles fizeram cada vez mais se apropriando desse entendimento de rotar e espiralar no próprio eixo, porque às vezes as pessoas na hora de rotar, elas tendem a fazer uma flexão lateral junto. E o Dolphin tem uma flexão com rotação e não uma flexão lateral. E tudo isso a gente desenvolveu ali no spine, no solo. E depois a gente passa para o supine stretch. Então o Gui já de imediato começa com uma bolinha atrás da cabeça, para que o arco do leather barrel se adapte a ele, que ele é muito alto. Então a gente já vai organizando isso, depois que ele deita, estende os braços e segura lá na escada. E aí a gente começa a fazer unilateralmente essa subida da perna. Então eu fico no spine stretch, subo uma perna tabletop, devolvo ela para o chão. Subo a outra perna tabletop, devolvo ela para o chão. E tudo isso eu vou começando a entender que as mãos precisam ter organização para trazer carga para meu tronco, para que a minha perna suba sem desafiar tanto esse controle. E aí a gente começa a organizar, enquanto o Gui continua fazendo exercício, a gente começa a organizar com a Cris a distância ideal para ela. Porque conforme a sela do leather barrel está mais próxima à escada ou mais distante, eu tenho um acentuar dessa curva na minha coluna. Então, às vezes eu pego um pouco mais para lombar, às vezes eu pego um pouco mais para torácica. Eu preciso achar a distância ideal para cada aluno para que ele realmente fique confortável naquela posição. Então a Cris vai buscar uma bolinha também, uma overball, para a gente colocar atrás da cabeça para tentar achar essa posição. E aí a gente começa a trazer um desafio um pouquinho maior para esse exercício, que é sobe uma perna e fica, traz a outra, cola bem uma perna na outra e desce as duas juntas. Então a distância da sela para o Gui ficou confortável para fazer esse engajamento maior quando ela faz as duas pernas juntas para usar os adutores para ajudar o assoalho pélvico. Vocês vão ver que quando ela faz com as duas pernas juntas, ela usa os adutores e traz conforto para aquela posição na coluna. Então eu preciso realmente, para a Cris, utilizar os adutores para ajudar os abdominais e o assoalho pélvico a ficar nessa curva tão grande. E depois a gente passa para um swan, onde eu vou trabalhar um pouquinho mais essa extensão do quadril, para aí a gente ir para o dolphin de vez. E quando a gente está no dolphin, eu vou fazer o verso. E cada vez mais a intenção é como se a pontinha dos pés fossem a cabeça do golfinho. Então eu preciso imaginar um golfinho, ele não salta para cima e cai, ele vai à frente. Então a ponta dos meus pés precisam apoiar tanto nas alças que elas se apoiam na alça para que a força dos dedos do pé empurrando para frente faça com que o joelho suba, faça com que o quadril suba e aí os pés tocam no chão e eu continuo com o quadril alto, para escorregar as pernas pelo chão e aí que o bumbum desce. Depois a gente começa a fazer o reverso. Então o reverso é como a gente chama o rabo de baleia. Eu preciso bater com os meus pés no chão e o meu peito vai me puxando e por isso o meu quadril estende, por isso eu saio do colchão. Então imaginem um rabo de baleia o tempo todo batendo na água, isso é o reverso do dolphin. E a surpresa do dia que eles nem imaginavam que iam fazer, que é o oblíquo. E o oblíquo funciona com a subida igual ao verso, só que quando eu tô lá em cima, eu começo a espiralar no próprio eixo para poder descer. E eu tenho que tentar manter o meu quadril alto para que isso aconteça. Então esse exercício eles estão fazendo pela primeira vez, não tinham feito ainda, e fizeram super bem, só que é um exercício extremamente forte, intenso. Haja isquios tibiais, haja controle central, haja apoio de braços, haja sustentação. E quanto mais fluido isso acontece, mais fácil ele fica no corpo. Então eu fiquei super feliz de ter estado com vocês nessas 3 aulas, de ver essa evolução da Cris e do Gui, porque realmente eles não tiveram muitos desses exercícios. Eles fizeram etapa 1 e etapa 2, então vários exercícios que a gente passou nesse construção de movimento 2, eles tiveram pela primeira vez na aula, com orientação online, sem um toque de um professor, sem uma visualização desse exercício antes. Então isso é grandioso, eu fico muito feliz com a performance de vocês, com a capacidade que vocês têm de trazer os princípios para dentro do corpo e pela essa leveza, essa alegria de vocês dois que eu adoro e fico bem grata mesmo pela parceria que a gente fez e por ter dado tanto resultado
Eu me lembro direitinho a primeira vez que eu chamei, né? E a Cris me disse, Tati, eu acho que a gente vai precisar de várias aulas para fazer. E eu disse para ela, não, em uma aula vocês já vão estar fazendo. E aí que na primeira aula já deu, aí surgiu essa ideia de trazer outros exercícios para a gente experimentar nos outros equipamentos, para ver que mesmo quando a gente só tem um equipamento no estúdio, a gente consegue fazer grandes feitos no corpo. Beijo grande, fiquem com Deus, obrigada pela presença, até a próxima!